Bom, a ideia desse Majin Buu é falar de wearables, design de interação baseado em contexto. Coloquei uma definição mais clara possível do que seria o wearable, que é todo acessório inteligente que possa ser vestido. Tem diversas definições mais complexas, procurei colocar uma coisa mais objetiva. Existem vários wearables que a gente conhece, marcas diferentes, grandes, pequenas, objetos diferentes, com finalidades diferentes também. Então tem alguns principais aí no mercado. A maioria dos produtos são ou relógios inteligentes ou pulseiras, mas se a gente procurar a gente encontra desde óculos, anel, brinco, até roupa íntima, tem umas coisas mais bizarras aí, sutiã. Esse dado é interessante, 1 em cada 10 americanos maiores de 18 anos são donos de um wearable. E não é tão recente, é do ano passado, então quer dizer que provavelmente esse número já aumentou, principalmente por conta das marcas maiores, com mais confiança, terem lançado produtos mais consistentes. O Apple Watch agora. E tem muita tecnologia embarcada, ou seja, é muita complexidade, apesar do wearable ser uma coisa relativamente simples, ser só um acessório. N sensores aí, eu listei alguns sensores que eu considerei os mais conhecidos ou principais aí, que também em alguns aparelhos mais modernos de celular a gente encontra. Sensor de batimento cardíaco, giroscópio, proximidade, gesto, barômetro, enfim, tem uma série de sensores, cada um com a capacidade de captar algum tipo de informação. E eu separei esses dois aplicativos aqui para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre os sensores pelo próprio aparelho, que é o SensorLog e o Move. O SensorLog ele tem uma finalidade mais analítica, então você consegue traquear os sensores e analisar isso com um cunho mais estatístico ou graficamente. O Move faz a mesma coisa, só que ele coleta esses dados e traduz isso de uma forma mais atrativa. Então ele cria determinados padrões ali, por exemplo, tá correndo, tô andando de bicicleta ou tô andando normal, da onde até onde, quanto tempo eu levei para fazer isso. Então ele estabelece esses padrões, mas para quem tiver interesse em conseguir entender um pouco melhor como se comporta cada sensor pelo próprio smartphone. Acho que tem para Android e para iOS também, os dois. E aí, beleza, tem muita tecnologia embarcada, tem marcas grandes e com bastante confiança no mercado, investindo muito nisso, capacidade dos sensores em captar muita informação, e esse dado que 1/3 das pessoas possuem wearable param de usar após 6 meses. E não é deixam de usar, usam menos, eles realmente param e ficam engavetados. E aí entra a questão que pode ser ou sucesso ou fracasso de um wearable, que na área de design considera sendo o maior desafio na hora de projetar para esses wearables, que é o contexto. Aí eu coloquei uma relação contexto entendido igual solução assertiva. E é bem por aí. Tem esse exemplo da Apple, não é tão recente já. A Apple comprou uma patente de interação que se baseia no acelerômetro. Por exemplo, quando eu estiver correndo, a ideia é que a interface seja reprojetada de uma outra forma para mim. Por exemplo, eu estou correndo, os ícones do iOS vão ser maiores, a largura ou altura de alguns componentes, lista, por exemplo, vão ser maiores. Por quê? Porque eles identificaram que naquele contexto, naquele padrão, é mais difícil eu estar correndo, é mais difícil eu tocar em algum ponto específico da tela ou em alguma coisa. É um exemplo bem simples, mas é isso que é design baseado em contexto. Quando a gente fala de design baseado em contexto, principalmente com relação à tecnologia, a gente está falando de context aware, que é a capacidade desses sensores de identificar esses padrões e coletar essas informações e responder de uma forma útil para quem está usando, para aquela pessoa. Então, por exemplo, toda quarta-feira eu vou correr no parque das 7 a 8 horas da noite, no Parque Ibirapuera. Aí eu tenho diversos padrões que eu consigo coletar usando ou não os sensores. Por exemplo, toda quarta das 7 às 8, um fator temporal.
eu estar correndo, um fator físico e local para equilibrar o poeira. Então, quando os sensores conseguem coletar essas informações, eu tenho a capacidade de poder estabelecer um contexto. E é esse contexto que às vezes não é trabalhado e que é a maior dificuldade na hora de projetar para um wearable. Entender, captar esse contexto através dos sensores e responder de uma forma que seja adaptada ou que seja útil para quem está usando. Então, quando alguém está em determinado lugar, quando alguém está dormindo, quando alguém está correndo, quais são os problemas ou necessidades? Ou seja, naquele determinado contexto, o que eu posso fazer para aquela pessoa? O que eu posso, qual o propósito daquilo que eu estou fazendo, naquele determinado contexto? Quando ela está dormindo, o que eu posso fazer para ajudar ela? Quando ela está correndo, o que eu posso fazer para ajudar ou para corrigir algum problema que ela tenha? Isso é design baseado em contexto. E aí, tendo visto isso tudo, eu coloquei alguns valores que eu considero sendo os principais na hora de projetar para um wearable, que é a facilidade de seleção, ou seja, qual é o propósito, para que aquilo serve, onde aquilo faz diferença para mim, que é o caso que a gente pode colocar como exemplo do Google Glass. Ah, legal, interessante, a tecnologia é complexa, é atrativo, o produto, muita gente que acha bonito, mas não é claro o propósito, não tem uma singularidade no objetivo daquilo, para que serve? Aonde vai se encaixar? Para que eu vou usar? Não importa toda a tecnologia tá perfeitamente funcionando bem ali ou a marca tiver investido em publicidade, em quanto for. Não existe um contexto próprio para aquilo ser aplicado ainda. Esses são os fatores. A beleza, tão importante quanto. Eu coloquei, se é vestível tem que ser bonito. Eu não estou projetando um periférico de informática, eu não estou projetando um gadget high-tech. Estou fazendo uma peça, um acessório de design como qualquer outro, como qualquer relógio, como qualquer colar, como qualquer pulseira. É por isso que a Apple está investindo tanto em publicidade, em contato de parceria com empresas de moda. Outro mercado, outra preocupação, e o aspecto visual é uma coisa que é levada em conta na hora de usar um acessório, você está vestindo aqui. E eu coloquei APIs, talvez não seja nem o termo correto, mas é a questão de eu ter uma possibilidade de usar esse código, que é o caso do Movies, do aplicativo que eu mostrei. Ele libera, ele tem uma API livre para ser utilizado, então todos aqueles dados que são traduzidos, aqueles padrões que ele identifica, podem ser usados em outra aplicação, em outra coisa. E eu acredito que essa é a maneira com que esses contextos e esses problemas podem ser identificados com mais velocidade. A partir do momento que eu tenho esses dados traduzidos de alguma forma pelos sensores em outra aplicação, eu posso encontrar mais padrões e mais contextos onde eu posso solucionar mais problemas dos usuários. Aí tem eu não consegui colocar o vídeo direto como embed, mas eu coloquei o link aqui, do Zio, que é um gadget, que é um wearable, que é bem objetivo. Ele tem um aplicativo mobile e tem uma pulseira. A finalidade dele é acordar as pessoas no momento certo, acordar as pessoas dispostas. Então ele é um despertador que eu vou imputar que horas eu quero acordar, se o meu colchão que eu estou usando é de mola ou de espuma, e eu vou traquear quando eu for dormir. Eu coloco o aparelho do lado da minha cama e a partir dos movimentos que eu vou fazer na cama, ele vai traqueando isso com um acelerômetro, mapeando aquilo e através de toda uma ciência que existe do sono, que é o sono pesado, o sono leve, ele me acorda no momento do sono leve. Ele propõe me acordar no momento do sono leve no período mais próximo daquele horário que eu imputei, que eu quero acordar. Eu não cheguei a testar, mas eu li sobre pessoas que testaram e falaram que funciona muito bem. Ele realmente acorda no horário que você está mais disposto, você acorda bem. Mesmo que antes do horário que você pediu ou depois do horário que você pediu, ele não consegue ser preciso nesse sentido, mas ele acorda bem. E dá para testar tanto com a pulseira quanto sem ela. Você consegue usar o aplicativo, só que a diferença é a precisão, a pulseira é mais precisa, o sensor dela é melhor. Vou passar o vídeo aqui. Tá sem som, acho, né? FN e o áudio. When it comes to sleep, maybe the time has come to wake up. Imagine seeing your sleep in a whole new way, focusing on the good
time to wake up and take control of your sleep. Whether you are in training or inspired, climbing new horizons, or the corporate ladder, no matter who you are or what your challenge, supercharging your sleep is more than awesome. It gives you the power to change your life. Take control of your sleep tonight with Zeo. Bom, eu acho que o interessante de mostrar esse vídeo é a questão dele ser bem objetivo no que eles propõem fazer. Então, assim, eu sei o que eles propõem fazer. É acordar as pessoas dispostas, acordar as pessoas no seu melhor momento do sono. E ainda que a tecnologia que está sendo usada não seja nada tão avançado, ele está usando acelerômetro, traqueando, e inteligência por trás para fazer os cálculos ali de entender o momento certo para acordar. Ele tem um propósito muito singular. Eu acho que é isso que talvez seja a grande questão em torno do contexto que os wearables têm dificuldade, às vezes, falham em projeto na hora de trabalhar com isso. E aí eu deixo uma pergunta final: vale a pena projetar para wearables? Eu não estou convencido ainda com o wearable, na verdade. Eu vejo, sei lá, todas as grandes empresas investindo nisso aí, mas é algo que não me comprou. Eu não consegui realmente achar algo tão útil num wearable para falar, cara, eu preciso ter isso. Isso ia, sei lá, facilitar a minha vida. Hoje em dia, praticamente o wearable é uma extensão do celular. Não tem nada que eu faça no wearable que eu não posso fazer muito melhor no meu celular. Você só pode mandar uma notificação pro wearable ou coisa do tipo. Acelerômetro que tem aqui também, eu posso correr com esse cara no bolso. Mas eu só acho que, por exemplo, no relógio, muitas vezes você deixa você estar longe do celular. Isso direto acontece. Mas ele faz melhor que o celular, né? Ele pega melhor o celular. Os sensores são mais precisos, né? Será? Os sensores São sempre assim. Sim, são. São mais precisos. Eu vejo wearables utilizados hoje em saúde. Bom, é um ponto específico na qual ele é funcional. Ainda não bombou. Vai controlar o sono. Cara, é muito específico e funciona. Os caras que controlam para corrida, por exemplo, você tem o wearable lá que está te controlando, hoje nos relógios principalmente, batimento cardíaco em tempo real, sem precisar daquelas pulseiras amarradas. Tem sensores, tanto o Moto 360 quanto o da Apple, tem sensores absurdamente sofisticados. Então você consegue um controle de saúde, eu acho que muito mais preciso, principalmente para quem está praticando esporte. E fora desse nicho de saúde e esportes, eu não vejo muita utilidade para o wearable. Eu vou ver uma notificação? Não acho que isso seja essencial. Vou controlar meu sono? Cara, pode ser essencial para a sua qualidade de vida. Então, Mas eu acho que o sono seja, tem N aplicativos aí. Eu uso o Sleep Android. Eu simplesmente deixo ele lá na minha cama e quando eu começo a me mexer que eu já estou com sono leve, ele desperta. Então, não sei, você vai comprar um wearable simplesmente porque ele tem um sensor melhor? Será que isso muda tanto assim? Então, depende é igual correr, eu posso correr sem nada. Eu vou correr do mesmo jeito. Só que se eu tiver um controle disso, é melhor. As pulseiras são wearables. Então, você tem uma pulseira simples que te entrega aquilo naquele momento que você precisa. Uma solução do wearable que eu acho simples de tudo e muito legal é a palmilha que tem o Bluetooth. Sim. Você põe no tênis e você não precisa ficar olhando a direção, por exemplo. Pra quem está de carro, olhar o Waze é muito mais fácil. E pro cara que está de moto? É uma solução simples, ele simplesmente vibra no seu pé antes de você fazer a curva. É um wearable útil para um nicho específico. Eu não vejo o wearable sendo utilizado assim, todo mundo precisa ter um. Mas pessoas específicas dentro daquele nicho de mercado. A grande questão é entender a real necessidade para criar um wearable. Porque geralmente o que as pessoas tentam fazer é trazer coisas que existem em modelos de mobile, que é o que aconteceu quando existia a web, em termos de interface, até do projeto em si. O que está na web vamos tentar transferir para o que está no mobile, depois vai ajustando. Aí começou a nascer conceitos diferentes
de web para mobile. É a mesma coisa. É se preocupar de uma maneira diferente e entender contextos que são únicos para um acessório. É muito diferente de um mobile. Eu acho que assim, não vai ter resposta certa em um produto certeiro agora. Eu acho que os produtos vão começar a ser lançados, as pessoas vão começar a utilizar, que nem a Apple fez de liberar para desenvolvimento o relógio. Isso vai começar a nascer e engrenar de acordo com as próprias necessidades das pessoas. Então, a gente tem que esperar. Eu acho assim, daqui a alguns anos, eu acredito na tecnologia e nos conceitos, mas não vai ser tão cedo que a gente vai ver alguma coisa bombar. O Glass é considerado wearable também? É. É um dos mais avançados que a gente tem hoje. É um exemplo claro de investimento da maior marca de tecnologia. O primeiro ou seja, eles foram pioneiros, investiram uma grana em todos os sentidos, inclusive estão investindo muito em moda, porque as pessoas não querem usar um óculos. Até quem usa óculos, geralmente não quer usar óculos. Então, por que eu não preciso usar, vou usar, entendeu? Tem uma questão muito visceral assim, do produto em si, que eles estão levando em conta. Então, assim, se eles não acertaram de primeira, ou se eles não fracassaram, que é o caso do Google Glass, a gente não vai esperar que alguém acerte de cara. Será que o preço não é uma barreira? Também. Mas aí é um reflexo da tecnologia que está embarcada ali, entendeu? São vários paradigmas. Só essa utilidade também, hoje em dia é muito discutível. A interface da qual você utiliza é muito discutível. Porque você pega o Glass, você coloca no rosto, cara, aquilo não é natural. Você ficar fazendo isso aqui para olhar uma tela minúscula que tem em cima, ficar mexendo o olho, não é natural. Você não tem ainda uma interação de wearables que seja interessante. Eu acho que foi bem o que o Vitório falou daquele projeto da Apple. Cara, se eu estou correndo, eu não acerto o botão. Então, aumentar, fazer as interações corretas para que aquilo seja natural para a gente utilizar, eu acho que é essencial. O Glass hoje não tem isso. Ele falou, ele corre à noite. Cara, se eu corro à noite, eu consigo fazer a tela em preto e branco. É mais interessante do que eu fazer uma telinha colorida minúscula, por exemplo. Porque eu tenho maior contraste para ver informação rápida se eu estou correndo, principalmente. Então, essas interações ainda não estão sendo pensadas para o wearables, eu acho. Então, cara, o negócio vai evoluindo para que você consiga atingir uma evolução natural. Uma evolução natural. Tem muita coisa que a gente tenta trazer, modelo de interação, de interface, de uso do mobile para os wearables, só que não vai funcionar e é normal trazer, porque a única referência que a gente tem mais próximo de um acessório é um smartphone. Então, na hora de projetar alguma coisa para um wearable, por exemplo, eu estava tendo muita luz no lugar que eu quero ver o relógio. Uma coisa é eu ver aqui no celular, então é um projeto de cor, ou um projeto de layout, de estética diferente de eu estar vendo no pulso. O reflexo do celular é muito maior do que o reflexo de um smartphone. Então tem vários cuidados que ainda não estão sendo pensados, mas vão ter que começar a ser pensados. E aí as respostas vão começando a surgir. Se você pegar os dois melhores relógios que a gente tem hoje lá, que a gente viu, que é o Android Wear lá e o da Apple. A Apple tentou mudar toda a interação para fazer aquela rodinha lá, acessar as aplicações. Cara, não sei se aquilo funciona para usabilidade realmente, ela me parece muito estranha. Só que se você pegar o do Android, ele faz swipe tipo por nada. Você não sabe qual é a tela que você abre, por exemplo, se você fizer um swipe na tela do relógio. Você não consegue utilizar isso de maneira natural. Você dá swipe para cima, aparece uma. Pô, não era essa. Você puxa para o lado e sai puxando, vai aparecendo janela simplesmente. Você não consegue interagir com o relógio de uma maneira adequada. Isso eu acho que é o que está matando hoje em dia o wearables. Não só a utilidade, mas como você interage com ele. Ele tem uma ordem de prioridade de notificação, não é isso? Ele julga o que é mais importante e vai te colocando em ordem. Só que nisso ele julga, tipo, pra você, você não sabe o que vem. Provavelmente isso daí é contexto. Existe uma ciência tá fazendo em cima disso algo aí. muito foda, mas com o ainda assim, lá, que tipo, sempre ele tá dando informação que no contexto certo, cara. Esse é o contextual, o Google é o melhor que dá. Extremamente preciso. Eles são extremamente precisos. A questão que eu falo é a interação com ele, cara, não é natural. Você tá com um negócio e se você passar o dedo, você não sabe o que vem. Isso não é natural. É o que eles estão tentando. Lógico. E eu não duvido que eles vão conseguir. Mas ainda assim não é natural. Eu acho que a interação com esses vestíveis é muito estranha ainda hoje em dia. Você não tem uma interação de falar assim, putz, isso é natural, eu vou utilizar isso ou eu preciso disso. Mas eu acho que é o futuro. Praticamente você vai ter só objetos vestíveis com tecnologia. Você
gente realmente vai precisar criar necessidade. É o que eu queria. Eu queria comprar um Moto 360 exatamente para eu usar e conseguir identificar algo que aquilo lá ia facilitar a minha vida. Porque simplesmente olhando o produto e pensando assim, pô, sei lá. É isso.